Olá, tudo bem? Hoje é a nossa quinta aula, né, da classe bíblica. E hoje o tema de hoje é fundamental para a nossa vida. O que Jesus ensinou sobre a oração? Quão importante é a oração para nós e qual é o papel da oração na nossa vida espiritual, na nossa família, na nossa sociedade, na igreja? E quando que devemos recorrer às orações? Então, são um tema fundamental para a nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe nesse estudo, nesse momento, ok? Vamos lá, esse estudo tão importante, tão fundamental. É um dos grandes missionários, o maior missionário do mundo, e o maior escritor da Bíblia, que mais escreveu no livro da Bíblia, o apóstolo Paulo. Ele traz um conselho muito importante em 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, será que algum de nós teria coragem de dizer essa frase? Seja meus imitadores, como sou de Cristo? Paulo teve, porque ele dizia que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E outro conselho que ele dá está em 1 Tessalonicenses, né, 5,17, orar sem cessar. A Bíblia não está falando para você ficar o dia todo orando, mas você deve estar permanentemente em comunhão com Deus. Trabalho, no trânsito, qualquer lugar. Quando você está em comunhão com Deus, você está em sintonia com o Criador. E qual foi o exemplo de Jesus? Porque Paulo nos falou para imitarmos Jesus. Qual é o exemplo dele? Olha, Marcos 6,46 diz: E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Hábito de Jesus todos os dias, muitas horas de oração. Em Lucas 5,16, quando ele despediu a multidão, diz assim: Olha, porém, retirava para lugares solitários e ali orava. Então Jesus buscava o poder do Pai, sendo Deus, sendo Criador, não tendo pecado. Jesus passava todos os dias, à noite, madrugadas em oração. Em nós. Qual é a nossa atitude? Em Lucas 6,12, e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Jesus passou a noite inteira em oração a Deus. A noite inteira. Você já teve essa experiência? Geralmente as nossas orações, elas são como a oração do papagaio, repetitivas e rápidas, né? Jesus passava a noite em oração. E aconteceu lá em Lucas, os discípulos mais uma vez contemplaram Jesus orando. E eles fizeram um pedido. E aconteceu, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Olha que pedido bonito. Às vezes nós fazemos, como eu disse, a oração repetitiva, a oração do papagaio, mas a senhora White diz que orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Ou seja, como você conversa com um amigo, você não fica repetindo os mesmos assuntos todos os dias, todos os meses, todos os anos. Não. Você conversa sobre vários assuntos. É a mesma coisa nossa. Conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Lucas 11, 2 a 4, Jesus deu o modelo de oração. Ao que ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso, uma das orações. Outro conselho de Jesus, que ele deu sobre a oração, olha que conselho importante. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós pedirdes. Deus já sabe tudo o que eu preciso, tudo o que eu fiz, então eu devo abrir o coração confessando os erros, os pecados, mas também agradecendo. As orações não podem ser só pedidos, devem ser misturadas com ações de graças. Porque o nosso Pai gosta quando nós agradecemos a Ele pelas bênçãos recebidas. E olha aqui, Mateus 6,18 repete: para não parecerdes aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Não mostre aos homens que você jejua, que você ora 3 vezes ao dia. Faça com Deus, tá? E a promessa de Jesus para quem ora.
Mateus 21, 22 diz assim: "E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis." Então, nós devemos pedir, mas com fé, confiança, e vamos receber. E Salmo 55, 17 diz: "De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz." Então, nós devemos lembrar que nós devemos as orações principais de manhã, à tarde e a finalzinho da tarde, à noite, né? Ao meio-dia, né? Tardinha, noite. Então, devemos, é o hábito de oração intercessora, oração por nossas necessidades e de agradecimento. O exemplo de Daniel, ó, quando saiu do decreto de morte, né? Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, não hesitou, não mudou a sua rotina. Entrou na sua casa e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes como costumava fazer. Então, ele não mudou a sua rotina de oração. Abria a janela, em direção a Jerusalém, e orava 3 vezes ao dia. Quando saiu o decreto que era proibido orar ou fazer petição a qualquer Deus, Daniel continuou amigo do seu Deus, conversando com o seu Deus em oração. Não mudou. Agora, existem algumas condições para que a nossa oração seja aceita por Deus. Por que existem algumas condições? Porque nem toda oração Deus vai atender. Então vamos ver quais são essas condições para que eu possa orar e Deus possa me atender. Primeira, pedir. Então você tem que sentir necessidade, dependência de Deus. Tá? O orgulhoso não sente dependência de Deus. Acha que eu posso, eu tenho tudo, eu faço tudo, eu tenho poder dentro de mim. Não é assim. Deus quer que você reconheça que Ele é teu Criador, que você é um pecador e que você carece da graça de Jesus. Por isso, Mateus 7, 7 a 8 diz assim: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então nós devemos pedir, orar incessantemente, sem cansar, perseverar, para que Deus possa nos dar. O segundo ponto é a fé. Tá? Marcos 11, 24 diz: "Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Você receberá. Tudo é possível aquele que crê. Nós precisamos pedir com fé. Lucas 18, 42, Jesus respondeu ao cego quando lhe curou. E Jesus lhe disse: "Veio, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou." Então, a cada pessoa que foi curada, Jesus exaltou a fé da pessoa. Jesus exaltou que a pessoa teve fé. Aquele que teve pouca fé. E ele reconheceu depois que a fé era pouca e depois, pela pouca fé que ele teve, ele foi curado. Deus abençoe. Tá? Tiago 1,6 diz assim, ó, peçam, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, aquele que duvida de Deus e que pede e não confia, não receberá. É como a onda do mar levada, como a folha seca levada ao vento, não tem vontade própria, não tem caminho, não tem direção. Então, nós devemos pedir com fé, e não ser levado por qualquer vento, né? E Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então precisamos reconhecer que Deus busca e precisamos ter fé para poder agradar a Deus. João 5,17 vem o terceiro item para que a nossa oração seja atendida: permanecer em Cristo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, o segredo muito importante que João 15, ele repete 10 vezes que devemos permanecer em Jesus. Então, se você permanece em Jesus, suas orações serão atendidas. E João 15, 10 diz, ó, se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, permaneço no seu amor. Olha, fé, confiança e obediência para que nossas orações sejam atendidas, né? E olha o que diz aqui Provérbios 28, 9. Esse verso é muito interessante, ó. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. A pessoa que não conhece a lei, ela não vai entender esse verso, mas quem conhece, quem já leu a Bíblia, quem já viu os 10 mandamentos de Deus, são imutáveis, Deus não muda, e você fala que ele já foi abolido, alguma coisa, até a sua oração é abominável diante de Deus. Olha a importância de nós sermos obedientes aos mandamentos de Deus em relação a Deus ouvir as nossas orações. João 15, 10 diz: se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor.
Então, para permanecer no amor de Deus, devemos ser obedientes, seguir as orientações da Bíblia. E 1 João 3:22 diz assim: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha, essa é uma condição importante para que as nossas orações sejam atendidas por Deus, ser obediente à sua palavra, estudar a Bíblia, ser obediente aos princípios, às doutrinas que a Bíblia nos ensina, os 10 mandamentos. A quarta condição é perdoar. Olha o que diz Marcos 11:25 a 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, outra condição para nossas orações ser atendidas é o perdão. Devemos estar com o coração aberto a perdoar. A quinta condição, pedir segundo a vontade de Deus. Nós devemos pedir segundo a vontade de Deus. E olha o que diz aqui Mateus 26:42. Jesus, na agonia do Getsemane, com o peso de todos os pecados sobre ele, a culpa de todo ser humano, antes, durante e após a, a, a morte ali de Jesus, todos os pecadores que somos nós, o pecado caiu sobre Jesus naquele momento. E ele fez essa oração. Indo segunda vez, orou dizendo: Pai, eu, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. Então, sempre que você orar, não importa a dificuldade que está enfrentando, nós devemos orar e pedir que Deus faça de acordo com a sua vontade, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então, sempre ore pedindo se de acordo com a vontade de Deus, que vai ser o melhor para nós. É o que diz aqui 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Eu preciso estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É a vontade de Deus está descrito na Bíblia. Então, tem que orar segundo a vontade de Deus. Eu jamais posso orar para Deus amaldiçoar alguém ou que caia maldição sobre outra pessoa, porque Deus não quer e não faz esse tipo de oração, tá? Então precisamos orar segundo a vontade de Deus. Sexto, perseverar na oração. Na Bíblia tem uma história bem interessante de um juiz iníquo que não amava as pessoas, não gostava de pessoas. E Jesus contou essa parábola. Então Jesus contou aos seus discípulos essa parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Mas uma viúva ia importuná-lo todos os dias para que ele atendesse a sua causa. E ele ia todos os dias, todos os dias. E o Senhor continuou no final da parábola: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, e continuar fazendo o mesmo? Aquele juiz atendeu o pedido da mulher, de tanto a mulher importuná-lo. Tá? E oração não é importunar a Deus, mas a oração é dependência de Deus. Então nós devemos pedir com insistência e nunca esmorecer e nunca desanimar, tá? E todas as nossas orações nós devemos perseverar em oração, valendo-se dela com ações de graça. Então nunca só peça, nunca só reclame, nunca fala só das dificuldades. Nós temos dificuldades, temos problemas, mas agradeça a Deus pelas bênçãos. A oração de agradecimento é importante, perseverar em oração e ações de graça. Toda a nossa oração, mesmo que temos pedidos, dificuldades tremendas, misture com ações de graça, agradecendo a Deus que já seremos atendidos. A sétima condição para recebermos e sermos atendidos às nossas orações é orar em nome de Jesus. Somente Cristo morreu na cruz por nós. Nenhuma pessoa, outra pessoa na face da terra, como diz Atos, né, 4:12, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo, o justo, por somente ele morreu na cruz. Você não adianta pedir oração em favor de Paulo, de Pedro, de Maria, ou qualquer outra pessoa, ou aqueles que consideram essas pessoas santas. Não podemos pedir em nome de ninguém oração. Somente Jesus é o nosso Salvador, somente Ele é o nosso intercessor, e somente a Ele devemos dirigir as nossas preces e as nossas orações, porque Ele é o nosso advogado e é também, em breve, será o nosso juiz. Por isso que diz aqui João 14:13, ó. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que você pedir, em nome de Jesus, Ele fará. Deus responde às nossas orações de três formas. Então, isso aqui é importante, ó. Deus responde às nossas orações de três formas. Primeira forma, tá?
Deus pode dizer diretamente sim, quando todos os requisitos da oração são preenchidos. Quando eu sigo todos os passos, oro segundo a vontade de Deus, oro com fé, sou uma pessoa que dou o perdão, que recebo o perdão. Então, quando todas são atendidas os requisitos da oração, Deus diz sim. Mas Deus também pode dizer não à oração, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Então, tem pedido que, para nosso ver, é muito importante e é bom para nós, mas Deus sabe que ele vai ser prejudicial para você em algum momento da sua vida. Então, Deus não atende essa oração, porque ela não vai fazer bem para você nem para sua família. Então, nós devemos também aceitar quando Deus diz não. Ou Deus pode dizer, espere um pouco mais. Deus pode fazer isso para provar a sua fé, ver se realmente você é perseverante e se você confia realmente nele. Então, Deus pode dizer sim, não, ou espere um pouco. E nós devemos ter paciência e perseverar na oração e nunca desanimar, tá? A oração é muito importante. A Charlotte L. White, ela disse uma frase bem interessante aqui sobre a oração. A oração é o chão em que brota as flores da fé e da esperança. Então, é o chão que brota as flores da fé e da esperança. E outra frase, ela diz: orar é a respiração da alma. Assim como você não consegue ficar sem respirar por mais do que 2 minutos, você também não consegue viver em comunhão com Deus se esquecer da oração. A oração é o nosso respirar. Então, nós precisamos compreender esse fato muito importante. A respiração, a oração é a respiração da alma. Minha decisão. Agora que compreendi mais sobre o tema da oração, decido confiar inteiramente no Deus que sempre ouve e reserva tempo todos os dias para ter momentos de oração em particular. Então, a primeira atividade de cada dia deve ser a oração e o estudo da palavra de Deus. Primeira atividade de cada dia. Não saia de casa na correria, correndo para o trabalho, que levantou em cima da hora. Organize a sua vida, deite mais cedo, levante mais cedo para que você possa ter comunhão com Deus. Ao meio-dia, levante uma prece ao Senhor também. E ao terminar as suas atividades, lembre-se, peça perdão por todas as falhas que cometeu, agradeça a Deus por todas as bênçãos. Se tem algum pedido, alguma coisa que não foi resolvida, ore a Deus e peça que Ele resolva para que no outro dia esteja resolvido. E confie em Deus e ore sem cessar, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use e possamos orar e ensinar as pessoas e fazer oração por outras pessoas também. Nesse momento, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tema tão importante. Abençoe a cada família, a cada pessoa que vai ouvir essa mensagem e que ela seja abençoada por ti. Perdoa os nossos pecados e nos salva, Senhor, em nome de Jesus. Amém.